Olá, seja muito bem-vindo ao Direto do Plenário. É um prazer, uma satisfação estar com vocês novamente. E como você já pode observar na imagem, nós temos uma personalidade de um segmento importantíssimo para o Brasil. Eu estou recebendo hoje no Direto do Plenário o Dr. Sandro Lira. Já conheço há um bom tempo. Foi muito importante, inclusive, num cenário conturbado em que nós vivemos durante a pandemia, onde nós tivemos aí milhares de vidas ceifadas, milhares de pessoas que precisaram ser amparadas com auxílio emergencial. E eu tive a oportunidade, inclusive, de entrevistá-lo em algumas ocasiões para falar deste tema. Faltava informação, faltava uma série de situações desencontradas também, então ele foi muito importante e nós alcançamos números expressivos naquela ocasião. E nós vamos voltar a falar agora sobre previdência social. E tem alguns tópicos que nós vamos elencar e você vai ter a oportunidade, inclusive, de esclarecer muitas dúvidas. Tenho certeza absoluta que você que está me assistindo pela TV Câmara Osasco já está curtindo, compartilhando e comentando nesse material. E eu peço um favor para vocês. Está assistindo pelo YouTube? Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você receber todas as nossas reportagens, porque não tem só programas. A nossa grade é eclética, é diversificada, né, e tem um grau de informação elevado. Então, curta o nosso trabalho no YouTube. Está pelo Facebook? A mesma coisa, se inscreva, curta, comente e compartilhe. E o nosso Instagram, Câmara Osasco, tem um material vasto, inclusive nossos stories estão bombando, e é muito importante. Eu queria dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, doutor Sandro Lira. É um prazer, uma honra, uma satisfação receber no Poder Legislativo de Osasco, uma das câmaras mais movimentadas do Brasil, sem dúvida nenhuma. Eu tenho certeza que a sua participação hoje vai esclarecer muitas dúvidas da população de Osasco e também do Brasil. Roberto, obrigado pelo convite. Eu acho muito importante essa atuação da Câmara Municipal de Osasco em estar trazendo, levando informações para a população da cidade, né, e de quem assiste aí os canais da Câmara Municipal de Osasco. Porque o povo nosso, o povo brasileiro, é muito carente de informações, né, e muitas vezes, na área jurídica, ele tem direito, mas deixa de procurar o seu direito por falta de informação, né? Então, no caso do INSS, por exemplo, nós estamos falando de benefícios previdenciários que servem aí para poder sustentar uma família inteira. E, às vezes, por conta de uma má informação ou pela falta de informação, a pessoa que tem esse direito não corre atrás do direito dela. Ela não vai buscar um advogado, né, especializado numa determinada área, para poder fazer valer aquele direito dela, que ela depende para sustentar a própria família. Então, eu acho muito importante essa iniciativa da Câmara Municipal de Osasco em levar informações para essas pessoas, e muitas vezes são pessoas carentes, né, e que precisam delas para poder sobreviver. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu queria aproveitar a oportunidade, inclusive, e agradecer ao presidente da Casa de Leis, o Carbono Bastos, que nos permite, né, através da sua postura democrática, de poder trazer os mais diferentes temas para essa casa. E, na pessoa do presidente Carbono, eu queria mandar um abraço para todos os nossos queridos vereadores, em especial para o Ralf, que esteve aqui ontem com a gente, né, conversando com a doutora Maria José, presidente da Ordem dos Advogados, que ele também é advogado. Então, a todos os nossos queridos vereadores que representam os mais diferentes segmentos. A gente tem o carinho, o respeito e o apreço por todos, e a todos vocês que nos assistem nesse momento, que podem compartilhar esse conteúdo. Vamos direto ao assunto? Eu separei alguns tópicos aqui, doutor. Pois não. E eu tenho certeza absoluta que isso é importantíssimo, né? É fundamental para você que me assiste. Nós temos aqui a prorrogação do auxílio-doença 2024. E eu sei que muitas das pessoas que nos assistem estão passando por esse momento agora. Infelizmente, a enfermidade, a gente não sabe a hora que ela vai chegar, não é verdade? Sim, sim. E muitas das vezes a pessoa precisa de um auxílio. E eu queria saber como é que fica essa questão da prorrogação do auxílio-doença já no ano de 2024. Nós estamos em janeiro, né, e, evidentemente, que agora já tem toda uma agenda de datas. E, com o seu conhecimento, eu gostaria que o senhor falasse com o nosso público que nos assiste agora sobre a prorrogação do auxílio-doença 2024. Bom, eu acho muito importante
você tocar nesse assunto, porque, pela experiência que eu tenho no meu escritório, as pessoas sequer sabem que têm direito a prorrogar o auxílio-doença que foi concedido. Elas não sabem que tem esse direito, né? Então, fique marcado desde já que elas têm direito, sim, à prorrogação do auxílio-doença, né? Que hoje em dia é chamado de benefício por incapacidade temporária. Não se chama mais auxílio-doença. Mas, no popular, a população em geral ainda entende que esse benefício concedido é de auxílio-doença. Mas, juridicamente falando, o benefício é de auxílio por incapacidade temporária, né? E como ele faz para poder fazer esse pedido de prorrogação? Primeiramente, 15 dias antes de vencer o benefício, 15 dias antes de vencer o benefício, a pessoa pode entrar no aplicativo do Meu INSS, né? E quem não tem familiaridade com o celular, com a tecnologia, pode ligar no 135. Liga-se no 135, né? A pessoa vai dar todos os dados dela ali e vai pedir a prorrogação do auxílio doença, né? Auxílio doença, entre aspas, do benefício por incapacidade. Uhum. Então, são 15 dias antes da cessação dele. Ah, o meu benefício foi marcado para vencer dia 30. Então, a partir do dia 15, ela já pode ligar para o 135 para requerer essa prorrogação. É preciso que a pessoa esteja de posse também de um laudo médico, né, confirmando ali que ela continua com a incapacidade, que ela continua com aquela doença que gerou uma incapacidade e que permite que ela esteja afastada do trabalho. Então, o perito dela, o médico dela particular, vai emitir um laudo novamente, vai atualizar aquele laudo, né? Se a pessoa não lembrar que tipo de documento é esse, é só chegar para o médico e falar: doutor, eu estou em auxílio-doença, né? Eu estou no benefício do INSS e eu preciso de um laudo para levar na perícia. Então, o médico já vai entender que tipo de laudo que a pessoa precisa levar e ele vai fazer ali, informando, inclusive, o período que ela necessita de afastamento. Esse é um ponto. Então, a pessoa tem que ligar no 135 e tem que estar de posse desse laudo, porque lá na frente ela vai precisar deste laudo com a data que ela está pedindo a prorrogação. Tá? Então, o governo Lula ele alterou algumas normas do INSS, né? E por conta ali de mais de 1 milhão de pessoas que estão na fila de perícias do INSS... Mais de 1 milhão? Mais de 1 milhão de pessoas. É um número expressivo, hein? Muito expressivo. Expressivo. Os processos estão parados ali, aguardando a perícia. Ele prorrogou automaticamente, né, os benefícios que foram pedidos, a sua prorrogação. Então, como que é feita essa prorrogação automática? Até julho, até abril, esses benefícios vão ser prorrogados automaticamente, mas a pessoa tem que pedir. Ela tem que pedir no 135, tem que ligar no 135, fazer o pedido de prorrogação, e sempre o INSS vai dar mais 30 dias. Antes de vencer os 30 dias, liga-se de novo, faz uma nova prorrogação. Se não comunicar, não vai adiantar nada. Se a pessoa não pedir, não vai adiantar nada, mas ela vai ter que pedir. Tem que solicitar. Então, a partir de abril, né, maio, junho, aí, eles vão marcar novas perícias para saber se a pessoa continua com aquela incapacidade, né? E é nesse momento que ela vai poder mostrar, através dos seus laudos, que realmente ela estava incapaz, porque se a pessoa não tiver incapaz, lá na frente ela vai ter que devolver esse dinheiro para o governo. Como no caso do auxílio emergencial. Muita gente precisou do benefício, né, fez o pedido, pessoas até que não precisavam, né, estavam fora ali desse amparo social, e depois descobriu-se que ela não tinha direito de fazer esse pedido. E hoje está tendo que devolver, né? Às vezes é descontado automaticamente pela Receita Federal, se ela tiver recursos para poder pagar isso daí, né? Se ela tiver restituição, é descontada a restituição. Então, o mesmo passo vai ser dado com relação a essa prorrogação do auxílio-doença. E existem fraudes, por exemplo, na solicitação, porque tem pessoas que perguntam quem tem direito, né, a receber o auxílio.
de repente, talvez não tenha o direito. E como aconteceu, o senhor acabou de mensurar a questão do auxílio emergencial. Tem também fraudes nessa? Tem fraude, sim. Inclusive, o INSS já implantou um sistema de inteligência artificial para identificar fraudes em atestado médico. Né? A fraude está no atestado médico. Então, uma outra coisa que eu recomendo para quem vai fazer a perícia, né, de prorrogação, é levar não só o laudo, mas levar também a sua documentação atualizada na perícia. Às vezes a pessoa vai fazer uma perícia no INSS, leva só o laudo do médico, mas leva uma ressonância magnética, por exemplo, que foi feita 2 anos atrás, que não demonstra a incapacidade atual. Olha, continua com incapacidade, não só o laudo médico está aqui, mas existem raio-x, ressonância magnética, tomografia computadorizada, de forma recente, que o perito do INSS pode falar, não, neste caso, essa pessoa possui todos os requisitos para continuar recebendo o seu benefício por incapacidade. Você tem um número de quantas pessoas hoje recebem? Você falou que tem mais de 1 milhão na fila, né? Na fila. Na fila. E os que recebem? Você tem um número, mais ou menos, de quantos recebem? Olha, esse número caiu muito com relação a nova legislação da Previdência, a reforma da Previdência que foi implementada em 2019, que tirou muitas pessoas do benefício. E eu vou te falar uma outra coisa aqui. Muita gente que tinha direito ao benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, foi cessado de forma irregular. Perdeu seu benefício de forma irregular, porque passou ali por uma perícia do INSS, e essa perícia ela constatou que a pessoa estava capaz para o trabalho, né? E, na época, foi concedido ali 18 meses de recuperação. Certo. Não sei se você lembra, quem é beneficiário do INSS lembra disso daí. E foi cessado o benefício. A pessoa passou a receber 75% do que ela recebia, passados 6 meses caiu para 50%, e mais 6 meses, 25%. E depois cessou completamente esse benefício. Né? Então, existem milhares de pessoas que continuam tendo direito à sua aposentadoria por invalidez, o seu auxílio-doença na época, né, que foi cancelado indevidamente. E por que ele foi cancelado indevidamente? Porque a legislação da reforma da Previdência, ela também tratou dos casos de isenção de perícia. A pessoa jamais poderia ter passado por uma perícia, e passou. Né? Como no caso, por exemplo, das pessoas acima de 60 anos. Quem na época tivesse 60 anos e gozava de um benefício por incapacidade, né, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ele estava isento dessa perícia para cancelar o benefício. E, no entanto, o INSS chamava essas pessoas para fazer a perícia, fazia uma perícia ali e cancelava o benefício dela. Né? E também as pessoas que gozavam do benefício por incapacidade há mais de 15 anos. E tinham, na época da perícia, 55 anos de idade. Então, essas pessoas também estavam isentas de passar pelo pente fino do INSS. E, no entanto, acabaram passando pelo pente fino e o benefício foi cancelado. Qual foi a alternativa de algumas pessoas? Algumas pessoas entenderam que realmente não tinham como recorrer do INSS, acabavam deixando para lá. Né? Outras entendiam que seu direito foi violado, procuravam um advogado. Muitas vezes, numa perícia judicial, foi constatado ali que a pessoa continuava incapaz para o trabalho, né, e ela restabelecia o seu benefício. Né? E existem outros casos também, que eu vou falar mais à frente, né, onde a pessoa poderia ter seu benefício de volta sem passar por perícia médica. E quanto tempo a pessoa ela pode receber o auxílio-doença? Tem um prazo? Claro que muitos têm que passar pela perícia para verificar se ele pode voltar a trabalhar ou não e viver a sua vida normalmente. Mas tem, assim, um prazo determinado? Olha, depende de cada caso. A lei não estabelece prazo de gozo de benefício de auxílio-doença, nem de aposentadoria por invalidez. É claro que o INSS tem a prerrogativa, a sua legitimidade ali, de convocar essas pessoas que estão aposentadas por invalidez a cada 2 anos. Para ver se realmente ainda permanece aquela invalidez, tá? Ou se aquela invalidez foi cessada.
E se foi cessado, é claro que o benefício também vai ser cessado. Sim. Né? Então, a legislação não determina prazo, mas a medicina, a prática médica, ela estabelece um prazo de recuperação. Né? Por exemplo, olha que coisa, uma cirurgia cardíaca, né? Onde a pessoa fez a cirurgia, colocou um stent ali e tal. Então, existe um prazo de recuperação pela medicina, que os peritos do INSS colocam ali, de 6 meses. Né? Só que, no decorrer disso daí, às vezes dá complicações. Pode agravar, né? Pode agravar. E é nesse caso que a pessoa faz o pedido de prorrogação e vai demonstrar para o perito, falar, olha, no meu caso é diferente. Houve uma complicação aqui, o stent não foi suficiente, fui internado de novo, a minha cardiopatia ela é de natureza grave, isso me capacita para o trabalho, porque eu dependo do esforço físico que eu não tenho. Né? Então, existem casos e casos que têm que serem analisados. Né? Então, uma coisa que me deixa muito triste é ver aí na internet, doença tal dá direito à aposentadoria, doença tal dá direito à aposentadoria. E eu falo categoricamente, não é a doença que dá direito ao auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. É a incapacidade que a pessoa tem. Então, a pessoa pode ter uma doença grave e que não gera incapacidade nenhuma para o trabalho que ela habitualmente exerce. Por outro lado, também é verdadeiro que uma pessoa pode ter uma doença simples que, para aquele trabalho que ela exerce, incapacita ela para o trabalho. Ela não pode, ela tem que ser afastada. Então, não é a doença em si que gera o benefício, mas sim a incapacidade que ela tem para o exercício da profissão dela. Muito bom. Nós estamos recebendo o Dr. Sandro Lira, advogado especializado em Previdência Social. Você que nos assiste pela TV Câmara, você pode compartilhar esse material. Já esclareceu muitas dúvidas, a gente vai continuar, inclusive, indagando sobre outras questões, mas é importante que você compartilhe o nosso material, porque, como o doutor disse no início, prestação de serviço, utilidade pública e a contribuição da Câmara Municipal nos esclarecimentos dos mais diferentes assuntos. Não é só projetos de leis que passam por aqui, mas são assuntos relevantes como esse, por exemplo, que impacta na vida da maioria da população brasileira. Eu queria aproveitar, já ainda no gancho do auxílio, alguma mudança pontual em 2024 que o senhor gostaria de destacar? Vai mudar alguma coisa ou continua a mesma regra do ano passado? A mudança que eu te falei é com relação à prorrogação. Né? A legislação continua a mesma, com relação aos demais benefícios, né? A aposentadoria, existe a aposentadoria por tempo de contribuição, né? Que foi cancelada, que foi extinta pela nova legislação, pela reforma da Previdência, mas ainda é aplicado nos casos onde as pessoas possuem o seu direito adquirido. Então, quando a pessoa tem seu direito adquirido na legislação anterior, né, e o benefício da legislação anterior é um benefício maior, ela tem o direito de escolher se ela quer quer a aplicação da nova legislação ou se ela quer a aplicação da legislação anterior. É ela que vai pesar se o benefício para ela, a nova legislação é melhor ou pior. Se for pior, ela fica com a legislação anterior. Mas essa regra vale apenas às pessoas que possuem direitos adquiridos antes da mudança da lei. Ou aquelas pessoas que estavam na fase de transição. Aquelas pessoas que faltavam ali 2 anos para se aposentar, né, e entrou na fase de transição na regra do pedágio. Continua valendo para essas pessoas a legislação atual. E quanto tempo leva para restabelecer, por exemplo, o auxílio? Veja bem, o tempo para restabelecimento de um auxílio por incapacidade, seja ele temporária ou definitiva, ou no popular, né, o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, não existe um tempo especificado pela lei. Né? A pessoa pode fazer um pedido para o INSS, um recurso administrativo, né? Então, essas pessoas que fizeram o recurso administrativo estão aguardando o julgamento pelo Conselho de Recursos da Previdência Social, e depois que esse Conselho de Recursos da Previdência Social decidir favorável, né, volta para o INSS para ele poder implantar ou restabelecer esse benefício. E caso o Conselho de Recursos da Previdência Social julgue que a pessoa não tem direito, ela pode recorrer ainda à esfera judicial,
no Juizado Especial Federal. Neste caso, eu recomendo que contrate um advogado especialista na área, né, porque ele vai saber conduzir o caso ali da melhor maneira possível, vai saber instruir o processo com as provas que o judiciário precisa para julgar aquele caso. A gente vê muita gente entrando sem advogado no juizado e não sabe as provas, e deixa de juntar documentos ali importantes, né, até para o perito, até para o juiz poder julgar o caso dela, e acaba tendo o seu caso julgado improcedente, né, mesmo tendo direito, mesmo tendo documentos, mas esses documentos não foram apresentados de forma correta, né, não foram apresentados para a justiça. E nós temos um jargão no judiciário que diz o seguinte: o que não está nos autos não está no mundo jurídico. Ou seja, não consegue provar, aí não adianta, né? Vai ficar... Não consegue provar, você tem que provar o seu direito, né? Então, se a pessoa não consegue provar o seu direito, ela, mesmo tendo direito, o caso dela é julgado improcedente. Agora, tem alguns casos de pessoas que acabam não conseguindo reverter a doença. Acaba ficando doente para a vida toda. E quando esse auxílio ele é concedido definitivamente para uma pessoa que não conseguiu reverter uma doença, seja ela qual for, né, e aí ele vai ter que receber pelo resto da vida. Quais são esses casos e quando ela se torna definitiva? Bom, é o seguinte, nos casos de acidente do trabalho ou acidente de qualquer natureza, a pessoa faz o pedido do benefício por incapacidade, né? Então, ela recebe um período ali e, se for considerado, após as sequelas, né, após a consolidação das sequelas, for considerado que ela está apta ao trabalho, ela retorna ao trabalho. Se for considerado, né, que ela ou que houve ali uma redução na capacidade laborativa da profissão habitual dela, que ela exercia naquele momento do acidente, né, ou seja, a pessoa ela está apta ao trabalho, porém, aquele trabalho que ela exercia, ela exerce com um pouco mais de dificuldade com relação às demais pessoas que não tiveram aquele acidente, né? Então, neste caso, a pessoa tem direito ao benefício de auxílio acidente, né? Ainda que o INSS não tenha concedido esse benefício, se ela buscar a justiça, no caso de acidente do trabalho, a justiça estadual, né? E no caso de acidente de qualquer natureza, vamos supor, o que é acidente de qualquer natureza? A pessoa está caminhando na rua, tropeçou ali numa calçada, né? Acidente de qualquer natureza. Comum, né? Comum, inclusive. Comum. Às vezes você está em casa, né? Está lavando um quintal, o quintal está escorregadio, já aconteceu comigo isso aí. Já aconteceu. Eu tomei um tombo em casa. Eu caí aqui em frente à câmara. Eu tomei um tombo em casa, lavando o quintal, bati a cabeça, desmaiei lá. Acordei com o cachorro lambendo a minha boca, lá o cachorro me acordando, né? Entendeu? Ainda bem então, que foi um cachorro. E não houve nada mais grave, mas pode ter casos, né, de acidentes domésticos mais graves. É verdade. Então, são chamados acidentes de qualquer natureza e que reduz a capacidade para o trabalho, da profissão que a pessoa tem para aquele momento, né? Então, neste caso, é concedido o benefício de auxílio acidente, onde a pessoa recebe ali 50% da aposentadoria que ela teria direito, né, na época, para o resto da vida, até ela se aposentar. E precisa fazer perícia ou não? Tem que fazer perícia. É anual, mensal, semanal? Não. Feita a perícia num processo, se o INSS concedeu isso daí de forma administrativa, ok, assunto encerrado. Se o INSS não concedeu, a pessoa entrou num processo judicial, é feita uma perícia, né, por um perito de confiança do juiz, que vai ali responder alguns quesitos, tanto do advogado dele, quanto os quesitos da Procuradoria do INSS, quanto os quesitos do juiz, né? Após responder todos esses quesitos, o juiz vai dar uma sentença, né? E o juiz, considerando que ela realmente reduziu essa capacidade para o trabalho, ele concede esse benefício de auxílio acidente e paga de forma retroativa, tá? Isso é importante. Paga-se de forma retroativa. Primeiro, antes de pagar de forma retroativa, primeiro o benefício ele é implantado, aí depois é discutido ali o retroativo no processo judicial, né? Depois que bater o martelo naqueles valores, a pessoa recebe de forma retroativa.
O Brasil vai se tornar, daqui a 20 anos, um dos países onde nós teremos uma quantidade significativa de pessoas na melhor idade. Eu não gosto de chamar idoso, né, que às vezes cabe a melhor idade, a idade que a gente gosta de curtir a nossa família, os nossos netos, quiçá que todos possam ter saúde para cuidar, né, para viver esse momento. E muitas pessoas ficam na dúvida: que idade eu vou me aposentar? Qual a idade? Não é verdade? E aonde eu vou buscar esses esclarecimentos? Nós temos uma referência aqui de Previdência Social. Mas a maioria das pessoas, eu digo a maioria porque é verdade mesmo, quando chega próximo da aposentadoria, paira aquela dúvida no ar, aquele ponto de interrogação. Onde eu trabalhei, junto a documento. A gente já vivenciou isso em algumas ocasiões. E essa, eu acho que é a dúvida da maior parte da população brasileira hoje, que vai chegar na melhor idade. Está pertinho, algumas já estão lá. Então, esclarece para os nossos telespectadores, internautas, nesse momento, a idade e aonde buscar essas informações, porque, infelizmente, a gente carece de informações. O governo passa as informações, nem o anterior, nem o atual, os anteriores também, e as pessoas ficam literalmente perdidas, não é verdade? Sim, ficam mesmo. É comum a gente pegar no escritório, Roberto, casos que a pessoa fez o pedido ali de aposentadoria para o INSS, e o INSS chegou e falou: olha, você tem que trabalhar mais 10 anos. Seu pedido está indeferido, você tem que trabalhar mais 10 anos. Né? E quando essas pessoas nos procuram, nós vamos investigar a vida laborativa dela. E, durante essa investigação, nós apuramos ali que, num determinado tempo, ela trabalhou um período rural, que não foi contabilizado no pedido de aposentadoria dela, ou então ela trabalhou numa empresa que tinha insalubridade, periculosidade, né, que também não foi apurado pelo INSS. Né? E esse seu questionamento é muito importante, porque hoje em dia nós temos o robô do INSS. Como é? Robô? O robô. Você faz o pedido de aposentadoria ali, sim, não é uma pessoa que vai apreciar, é um robô. Que foi programado para responder algumas questões pontuais ali. Não, ele não vai responder questão pontual nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Ele vai pegar o teu cadastro já existente no INSS, né? E vai fazer um cálculo e já vai, se não atingir ali os 35 anos, 37 anos, ele já vai indeferir de plano o seu pedido. Às vezes indefere no mesmo dia. Tem casos que o robô do INSS indefere um benefício em 2 minutos. Entendeu? Em 2 minutos ele indefere um benefício. Por quê? Porque ele não vai analisar ali os casos em específicos. Ele não vai analisar o período rural, ele não vai analisar o período de insalubridade, que no caso dos homens é 1,4 a mais, e no caso das mulheres, 1,2. O robô não analisa nada disso. Entendeu? Então, por isso que eu acho importante a atuação do advogado, porque o advogado vai pegar esse caso, né, vai levar esse caso à justiça para que o direito do cliente seja preservado. Olha só que interessante, né? Você vê que as pessoas chegam, muitas das vezes, com essas dúvidas, e não sabem quem procurar. O senhor acabou de falar sobre questões pontuais que é importantíssimo para as pessoas esclarecerem. Inclusive que já trabalhou, às vezes até na própria roça, trabalhou em locais insalubres e não tem conhecimento. E tem o direito, né? E passa e a pessoa não consegue o benefício por falta de informação. Por isso é importante ter um advogado, um especialista, né, nessa área, para poder trazer todas as informações necessárias. Por isso que a Câmara Municipal de Osasco presta um serviço relevante, trazendo especialistas na área para esclarecer essas dúvidas. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser compartilhado milhares de vezes, até para que as pessoas tenham conhecimento da importância de ter um esclarecimento efetivo. E nós já falamos aqui sobre o tempo de idade, vamos continuar nesse tema ainda, né? E o que é necessário para se aposentar por idade, doutor? Essa é uma outra dúvida também, né, que as pessoas têm, né, têm o benefício, mas não sabem. Isso. Outra boa pergunta sua, Roberto. A aposentadoria por idade, vamos desmistificar algumas coisas aqui. Por que eu falo isso? Porque aparece muito no nosso escritório, quando a gente fala em aposentadoria por idade, a pessoa achar que ela vai receber ali um salário mínimo na aposentadoria por idade. E isso não é verdade, Roberto. Não é verdade. O salário mínimo ele é concedido no benefício chamado LOAS, que é administrado pelo INSS. É um benefício para famílias carentes, pessoas que não contribuíram ou que não atingiram o tempo de contribuição.
mas atingiram uma idade de 65 anos, né? E não tem os requisitos para se aposentar, né? Não cumpriu ali o período exigido pelo INSS. Então, para essa pessoa, para esse idoso que não tem renda, é concedido um benefício chamado LOAS, que este é um benefício de um salário mínimo. E o LOAS, ele não tem o 13º salário, né? No caso da aposentadoria por idade, não. A pessoa trabalhou, ela pagou o INSS, ela não atingiu o requisito por tempo de contribuição ali, né? Mas atingiu o requisito mínimo da aposentadoria por idade. E a idade hoje qual é, doutor? 65 anos. 65 anos. E 15 anos de contribuição, né? Só que, na hora de fazer o cálculo do valor do benefício, pega-se ali todos esses 15 anos que a pessoa pagou, certo? Soma-se tudo, é concedido 70% do benefício que ela teria direito, né? Se a pessoa só tem 15 anos. Mas 65 para homens? 65, não, para homens. Para homens. Para homens. Para mulheres? Para mulher, 62. 62. Então tem uma diferença aí de 3 anos. Isso. A legislação, a reforma da Previdência aumentou a idade para a mulher. 62 anos. São mulheres aí, ó. Presta atenção no que o doutor falou. Isso. Então, mulheres 62. Mulher 62. Homens 65 anos. Isso. E com 15 anos de contribuição. Para ambos. E se não tiver os 15 anos de contribuição, por exemplo? Como é que fica? Então, eu pego no meu escritório caso que a pessoa não tem 15 anos de contribuição. Mas ela, às vezes, tem um período rural. Nós chamamos isso de aposentadoria híbrida, né? E esse período rural tem que entrar. Mas como é que ela prova que ela trabalhou no campo, na lavoura? Qual é a prova cabal contundente para justificar então, esse vamos recebimento? Lá. Certidão de nascimento, certidão de casamento em município rural. No caso dos homens ali, você tem a reservista, que configura ali trabalhador rural, né? Nós temos o título de eleitor antigo. Eram documentos assim, mais ou menos desse tamanho, meia folha, o meu grandes, pai tem né? isso, eu tenho, e aí, nesses hoje. documentos antigos está lá a profissão da pessoa. Está a profissão da pessoa, lavrador, né? E tem também a escola, estudou em escola, município rural. Tem também a prova testemunhal, pessoas que moram lá na roça ainda hoje, ou que moraram, ou que já tiveram esse benefício. Aí pega o período em que ele tirou, por exemplo, lá o título de eleitor, tem lá na certidão, e soma. Na soma, aí o advogado especializado... Isso, na soma acaba atingindo os 15 anos. Agora, para quem mora na cidade, que nunca trabalhou no período rural, eu já peguei casos que a pessoa tinha lá 8 anos de contribuição. O INSS indeferiu. Mas, ao analisar o caso do cliente, a gente verificou ali que, em determinados períodos, ela passou 3, 4, 5, 6 anos, 10 anos em benefício de auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez, que foi posteriormente cancelada, né? E nós aproveitamos esse período de benefício concedido pelo INSS para poder somar com a contribuição dela e atingir os 15 anos mínimos exigidos para a aposentadoria por idade. Olha só que interessante, viu? Quantas dúvidas estão sendo sanadas nesse momento. Você que está nos assistindo pela TV Câmara Osasco, nosso convidado de hoje é o Dr. Sandro Lira, especializado em Previdência Social. Já falamos de várias questões envolvendo a Previdência Social, mas não acabou, não. Ainda tem uma outra questão aqui que fala sobre a questão das dúvidas, né? Porque as pessoas estão cheias de dúvidas, não sabem quem procurar, e às vezes o INSS não traz as informações necessárias. Você acabou de falar de um robô aí que às vezes, né, não dá todos os detalhes. E a pessoa vai na Previdência Social e muitas das vezes não consegue nem ser atendido, né? Tem esse detalhe também. Isso. Né? Aí volta para casa frustrado, magoado, e fica lá esperando surgir um milagre, alguma coisa nesse sentido. Então, como a pessoa pode obter essas informações? É só por meio do advogado? Existem outras instituições que podem ajudar também nesse sentido? Enfim, as pessoas querem saber os caminhos. E esses caminhos, muitas das vezes, eles acabam interrompendo uma aposentadoria que poderia ter sido, de repente, adquirida já há alguns anos, e a pessoa está ali, né, perdendo tempo, né, e eu acredito que sejam muitos brasileiros que estão passando por isso agora. Então, doutor, explica quais são os caminhos
que essa pessoa pode encontrar para conseguir viabilizar a aposentadoria? Bom, é assim, o primeiro caminho era buscar informação, né? Como nós estamos prestando aqui agora. Uhum. O segundo caminho seria buscar uma outra alternativa de informação pelas redes sociais, né? Pelo Google, né? Mas o melhor caminho que eu recomendo é buscar um advogado especialista na área, né? Porque este advogado vai poder trabalhar nas brechas da lei. Quem consegue fazer isso é o advogado. Não é o curioso, não é a rede social, é o advogado, porque ele vai levantar todas as informações para trabalhar ali nas brechas da lei para poder garantir. Se a pessoa tiver direito, após essa análise, o advogado vai falar para você, olha, você tem direito, vamos enfrentar um processo judicial. Olha, você não tem direito, porque isso, não conseguimos comprovar aquilo, tal, não tem direito, esquece o assunto, toca a vida para frente. Né? Por que eu recomendo o advogado especialista? Porque em meu escritório já apareceu situações onde a pessoa não contratou um advogado especialista, no caso da aposentadoria por invalidez, que foi cancelada, né? E entrou com um processo judicial. Fez a perícia e o perito constatou ali que ela estava capaz para o trabalho. Tá? E a pessoa teve que retornar, perdeu o seu benefício. Você lembra no início da nossa conversa que eu falei sobre a isenção da perícia? Ela configura em uma ilegalidade. E um advogado que não é especialista no assunto, ele não vai saber trabalhar nessas isenções. Olha que importante, entendeu? Né? Aí o que acontece? Passou ali, transitou em julgado, a pessoa não pode entrar mais. Tem prazos, né? Tem prazos para isso. Não, após o trânsito em julgado, a pessoa não pode entrar de novo com o mesmo pedido. Entendeu? Então, por exemplo, hoje no meu escritório, existem alguns casos que a gente conseguiu reverter essa situação, porque entramos com um outro tipo de ação, né? Aos advogados que estão nos assistindo aí, vou passar uma dica também, né? Nesses casos de restabelecimento de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, que foi configurado ali que a pessoa estava capaz para o trabalho, né? Prestem atenção no artigo 101 da Lei 8.213, nas isenções que eu falei sobre a perícia, né? Aos idosos acima de 65 anos, de 60 anos, não poderiam ter passado por uma perícia. E se passaram de uma forma ilegal. E aquelas pessoas que tiveram benefício por mais de 15 anos, também, e com 55 anos na data perícia, passaram também de uma forma ilegal. E não foi abarcado isso naquele processo de restabelecimento, né? O nosso escritório entra com uma ação de nulidade de ato administrativo. Né? Ou seja, eu não vou entrar com uma ação contra a Previdência para discutir direito previdenciário. Nesta ação, eu discuto direito administrativo. Eu discuto assuntos constitucionais. Eu discuto a ilegalidade. Então, eu afasto a coisa julgada pela questão do direito adquirido, né? Que está na Constituição Federal, que está no direito administrativo, ou seja, eu entro contra a Previdência, mas não discuto Previdência. Eu discuto a legalidade do ato de convocação da perícia da pessoa. E eu tenho resultados positivos com relação a esses casos, viu? Por isso que é importante procurar um especialista que tenha conhecimento no assunto para poder reivindicar os seus direitos. Agora, tem um lado importante que eu acredito que muita gente que nos acompanha agora já deve ter passado por isso. A questão burocrática, a demora, às vezes, para a própria instituição responder a um requisito, responder uma solicitação que foi encaminhada por um cidadão. E a burocracia, muitas das vezes, acaba trazendo prejuízos para as pessoas. Como a gente já falou, a demora de você entrar com um processo, a demora de você entrar com um pedido, vai trazendo prejuízos mentais, físicos, familiares. A burocracia, a demora, quanto tempo leva para o INSS julgar, analisar um pedido como, por exemplo, de aposentadoria, ou por questão física, né, por incapacidade, ou até mesmo por idade? Bom, o INSS tem um prazo de 45 dias para responder se defere ou não defere. É claro que esse prazo acaba sendo expandido, né, por um tempo maior,
Porque, às vezes, é identificada ali uma exigência, né? E a pessoa tem que cumprir essa exigência do INSS e apresentar o documento que está sendo solicitado. Mas existem casos também, até pela fila de pessoas que estão esperando, que está lá 6 meses, 1 ano, e nenhuma providência foi tomada pelo INSS com relação ao seu pedido, seja para deferir ou para indeferir. Nesses casos de uma demora sem justificativa, uma demora extensa, né, a pessoa pode contratar um advogado especialista na área para ele entrar com um mandado de segurança contra o INSS, para que o INSS, para que o juiz autorize, né, determine uma ordem ao INSS para que finalize aquele processo, aquele pedido dela, no caso de uma aposentadoria, Tem que ser provocado, então, porque... Tem que ser provocado. Porque eu acredito que são muitos pedidos, né? Deve ter milhares de pedidos, e muitos desses pedidos, acho que devido à falta até de funcionários, existe um questionamento que o INSS não tem funcionário suficiente para atender a demanda, é muita gente. E, às vezes, a falta de funcionário para analisar os casos, né, às vezes passa desapercebido ali. Então, a pessoa precisa, evidentemente, tem um processo meu que está aí parado aí há um bom tempo, não vi ainda, né, ou, de repente, viu e também não deu a devida importância. Uma outra questão, também, o cidadão que fez o pedido sozinho, sem auxílio de advogado, ele pode acionar a ouvidoria do INSS. Funciona, tá? Nós, advogados, fazemos muito isso. Imagino que deve ser milhares de pedidos. Aciona a ouvidoria do INSS, faz a sua reclamação lá. Existe também a reclamação que você pode fazer pela plataforma do gov.br, para que esse pedido que já está há muito tempo, há muitos meses sem análise, seja dado andamento a ele, né? Então, de forma administrativa, o cidadão, sozinho, ele pode requerer isso daí também, né? Essa análise, reclamar, falar, olha, eu fiz o pedido lá em 2021 e até agora nada, né? Sequer analisaram o meu caso. Não são todos os casos, Roberto, que o INSS acaba... Mesmo recorrendo, às vezes ele também pode não dar resposta. Isso. Não são todos os casos que o INSS não dá resposta. Fique bem claro, né? Mas existem muitos casos que estão na fila, aguardando uma determinação do INSS. Que o INSS, como você falou, realmente não possui funcionários suficientes para atender a demanda. Eu imagino, porque o Brasil é um continente. Na verdade, nós temos diversas complexidades das mais diferentes situações, e requer realmente que tenhamos mais profissionais capacitados, inclusive, né? Porque, às vezes, você tem muitos funcionários e não tem a capacitação necessária para julgar. Para você ter uma ideia, em 2012, eu entrei com um mandado de segurança contra o INSS, em nome próprio, porque eu sou advogado, e você chegava no INSS, naquela época a gente tinha que pegar filas, pegava a senha, chegar de madrugada. Eu lembro. Né? Ia um auxiliar do escritório do INSS de madrugada, o auxiliar do escritório da advocacia ia nas filas do INSS de madrugada para pegar a senha, às vezes o próprio advogado. Dormia lá, né? Dormia lá, e a gente tinha que fazer um requerimento por vez. Né? Você imagina um escritório fazer um requerimento por vez, por dia? Não dá. E isso violava as prerrogativas do advogado de ser atendido no órgão público na hora que ele fosse. Né? Desde que o órgão esteja aberto, em horário comercial, ali, ele tem que ser atendido. O advogado tem que ser atendido, porque ele não fala em nome próprio, ele fala em nome do cidadão, do jurisdicionado. E ele está exercendo ali o seu ofício, a sua profissão. Então, nessa época, eu entrei com um mandado de segurança contra o INSS, expliquei para o juiz que havia ali uma violação nas prerrogativas do advogado, na legislação federal que nos deu essa prerrogativa, né? Que é uma prerrogativa emprestada, porque a prerrogativa não é nossa, é do cidadão. Entendeu? E esse mandado de segurança foi para o tribunal julgou procedente, foi para o STJ, o STJ confirmou, e antes disso eu tinha uma liminar, né, onde eu chegava no INSS a qualquer horário, eu era atendido por um funcionário público, e eu poderia levar ali 10 processos que ele ia fazer, ele ia dar entrada nos 10 processos. Né? E houve na época, né,
houve uma confusão muito grande, porque às vezes a gente tinha que chamar as prerrogativas da OAB, chamar a força policial para fazer cumprir não só a lei, mas para fazer cumprir uma ordem judicial concedida por um desembargador federal, que eles não queriam cumprir, né? Era uma época bem complicada. Houve um problema muito grande na cidade, na época, né? E a OAB Nacional queria saber o que tinha acontecido, e eu passei ali cópia do meu mandado de segurança para a OAB Nacional, que depois entrou com um mandado de segurança coletivo, né? E foi dado esse direito, não só a mim, porque eu já tinha o meu na época, mas a todos os advogados do Brasil, de serem atendidos de uma forma condizente com a profissão, de uma forma digna, né? Em seus requerimentos, seus pleitos. E eu gostei muito de ter participado disso, de ter contribuído, né? Apesar que o brasileiro esquece as coisas muito rápido, né? Mas quem estava aqui na época, que foi presidente da OAB na época, as pessoas que trabalhavam na época, eles lembram muito disso. Inclusive, tem um colega que já não está mais em Osasco, ele está no interior de São Paulo, e ontem mesmo nós estávamos conversando sobre isso, né? Então, o brasileiro tem mania ele esquece rápido as coisas. Mas foi por conta desse mandado de segurança coletivo nacional que foi implementado um convênio com o INSS, entre OAB e INSS, e hoje todos os advogados que trabalham com a Previdência, nós temos uma plataforma própria, né, onde nós apresentamos o processo digital, é chamado INSS Digital. E nossos requerimentos são atendidos ali de uma forma digna, correta, né, dependendo até do profissional, do servidor que pega o caso. Nós não podemos generalizar que todo servidor é ruim, não existe isso. Tem servidor muito bom mesmo, né? Que analisa todos os passos ali, porque o advogado ele vai indicar, ele vai dar um caminho para o servidor, né? E tem servidor que fica muito feliz em conceder um benefício, porque o servidor raiz, ele sabe que aquele benefício concedido vai sustentar uma família, né? Aquele benefício concedido vai impedir que uma pessoa com uma incapacidade, né, trabalhe de uma forma forçada, porque quando a pessoa está sem o benefício e ela tem uma incapacidade, tem uma doença, tem uma dificuldade ali de se locomover, ela não vai trabalhar porque ela quer, Roberto. Sem dúvida. Ela vai trabalhar porque ela precisa, mesmo naquelas condições que chega a dar dó. E isso é desumano, né? Isso é contra os direitos humanos do cidadão. Obrigar ele a trabalhar, mesmo sem ele ter condições para isso, né? Então, isso é contra a legislação dos direitos humanos internacional, brasileira, e o bom servidor público, ele fica feliz quando ele consegue conceder um benefício de forma justa para quem precisa. Muito bom. Eu queria agradecer a participação do doutor Sandro Lira. Uma hora passa muito rápido. Você viu que, né, foram muitos assuntos debatidos aqui. Ficou alguma questão que o senhor queria comentar, que ficou no ar, que não deu para discutir, que o senhor queria falar nesse momento? A gente tem mais alguns minutinhos. Não, é assim, a pauta que eu me propus a estar aqui apresentando, né, para quem está nos assistindo, para as pessoas que precisam e que podem correr atrás do seu direito, eu acredito que ela foi cumprida, né, em que pese o direito previdenciário ter uma legislação muito ampla, né, e ter direitos adquiridos, né, o direito previdenciário ele vai mudando, a cada dia você tem uma instrução normativa nova, né, ele muda muito, e nós, advogados previdenciários, nós temos que entender toda a legislação. O bom advogado previdenciário, ele entende toda a legislação, desde a fundação do INSS, né, até a legislação atual. Então, dentro daquilo que foi proposto, eu acredito que foi passado, né, e deixo aberto aí com você uma nova visita para que a gente possa falar sobre outros assuntos, porque não dá para a gente pegar esse assunto e falar por completo, né? Então, fica aqui a minha agenda disponível para você, Roberto, para a Câmara Municipal de Osasco. Parabenizo também os vereadores da cidade que implementaram esse canal, né, e que trazem profissionais que podem
levar informação para a população, principalmente a população mais carente, que às vezes não tem condições de pagar uma consulta para um advogado, né? E aí, às vezes a pessoa vai, mas eu tenho a defensoria. Mas a defensoria pública ela não tem especialistas na área de previdência, né? Então, o advogado particular, ele sempre é o melhor caminho, né? Então, a pessoa que vai procurar um advogado particular especialista na área de previdência, ela já vai com uma dúvida ali já sanada, né? Olha, eu tenho direito, então eu preciso procurar um advogado que possa correr pelos meus direitos. Para procurar o doutor Sandro Lira, como é que faz? Você tem algum contato, algum e-mail? É pela internet, é pelo telefone? Aproveita a oportunidade, porque tá bom. Com a nossa audiência era bem rotativa e quando você coloca e disponibiliza na internet, as pessoas vão procurar. Ele falou bastante, mas como é que eu faço para contratar o doutor Sandro Lira? Qual o caminho para poder esclarecer essas dúvidas? Eu dou muita informação, Roberto, pelo Instagram. Eu passo muita informação pelo Instagram, inclusive para outros advogados também, né, que me seguem. Se a pessoa quiser me seguir, é Sandro Lira, é @Sandro Lira, tá? Vai aparecer lá. Pode seguir, pode me acompanhar, pode mandar o seu contato lá. Lá tem o meu WhatsApp também, na rede social, né? Do Instagram, apenas do Instagram. Tá? Estou presente apenas no Instagram. Então, tem lá, pode ser no direct também. Quando a gente tiver um tempo, a gente responde, né? Mas é isso daí, Roberto. Obrigado pelo convite. E eu estou à disposição para futuras falas sobre direito previdenciário, que é uma matéria que eu gosto muito, né? Que eu estou há muitos anos nessa área. Tá ótimo. Eu queria agradecer a sua participação, agradecer também a participação do público que nos assiste, seja pela rede social, seja pela Megabit Canal 3 também. Um abraço a todos vocês que têm o canal fechado aí também, que assistem a nossa programação, a nossa grade. Lembrando que nós estamos num recesso parlamentar, porém, a TV Câmara Osasco continua produzindo conteúdo de qualidade, jornalismo verdade, com as externas, com os programas que nós estamos apresentando nesse momento. Inclusive, quero fazer um convite para a semana que vem. Nós vamos entrevistar o Dr. Marcos Velosa, especialista em crimes eleitorais. Teremos um ano eleitoral esse ano, e os crimes cibernéticos, né, a inteligência artificial, eu tenho certeza absoluta que será utilizada para fins da maldade. E nós temos um advogado especializado nesse assunto que vai discorrer e vai trazer esclarecimentos muito importantes, principalmente para os pré-candidatos, que estão pleiteando estar aqui na Casa de Leis ou até mesmo no campo executivo. Roberto, vai ser uma guerra, se me permite uma pequena intervenção, sim. Eu acho muito importante, eu recomendo que vocês assistam. Dr. Marcos Velosa, excelente advogado, conheço pessoalmente, né? E as pessoas, quem nos assiste são pessoas comuns, sim. Né? E as pessoas comuns estão sujeitas a praticar crimes eleitorais sem saber que estão praticando. É verdade. Né? Então, por isso eu recomendo que assista ao Dr. Marcos Velosa, ao Roberto Carlos, assista ao próximo vídeo deles, né? Para que você, cidadão comum, não caia em armadilhas, né, de mau entendimento e acaba amanhã, depois, tendo que contratar um advogado, tendo que ter despesas pessoais por conta de uma publicação mal feita, né, ou de uma publicação que você nem imaginava, mas acabou ali configurando um crime, né? E nessa hora é você por você mesmo. Então, eu recomendo que todas as pessoas assistam a essa pauta sobre crimes eleitorais que o Dr. Marcos Velosa vai estar falando aqui, tá? Muito obrigado. Você que tem rede social, cuidado. Você pré-candidato aí que utiliza as plataformas digitais, muitas das vezes para criticar, para ofender, na verdade, contando algumas mentiras. Cuidado, porque a legislação eleitoral vai ser rigorosa e os crimes serão analisados, julgados e muitos poderão ser votados, pode até ganhar uma eleição e lá na frente perder o mandato porque cometeu um crime eleitoral e não sabia, como o doutor foi cirúrgico e disse aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Mais uma vez, eu queria que você curtisse o nosso material no YouTube, TV Câmara Osasco, no Facebook, TV Câmara Osasco, e também no Instagram. Estamos com publicações diárias, nós não paramos. Queria agradecer a nossa equipe técnica, a nossa produção que está aqui trabalhando. A TV Câmara Osasco tem um corpo técnico competente.
né? Não vou enumerar aqui, nem vou falar o nome de todos, porque seria uma injustiça, mas todos que estão trabalhando aqui atrás das câmeras, eles produzem um conteúdo de qualidade, engajado, comprometido, porque ninguém faz nada sozinho. Vocês estão vendo aí uma imagem bonita, mas tem câmeras, tem profissionais trabalhando, tirando foto, captando imagens, nós temos a nossa ornamentação, nosso cerimonial, todo mundo aqui trabalha em pró de vocês que estão nos assistindo. Afinal de contas, aqui é jornalismo verdade com responsabilidade. Câmara Municipal de Osasco. Os principais projetos passam por aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.